Você é de raça boa. Olha, isso é racismo. Para você ver que existia, de certo modo, um racismo por parte dos judeus, que só consideravam os seus irmãos, os santos, aquele que fosse feito de pai judeu e de mãe também judia, ou sendo da nação de Israel, ou hebreu ou hebreia. Os que eram mesclados, misturados, esses não eram de raça, esses não eram judeus legítimos, eram samaritanos. Por isso o preconceito dos judeus com os samaritanos, exatamente porque a descendência dos samaritanos era de pai judeu e mãe de outras nações ou localidades. Dificilmente tinham o contrário, mas não podemos descartar. A mãe sendo judia e o pai sendo de outra nação. Agora, lembrando que Deus não faz acepção de pessoas e Jesus pregou tanto para judeus como para samaritanos. Inclusive, conhecida a passagem da mulher samaritana é um exemplo disso. E isso acontece até hoje, lamentavelmente, tanto lá para os judeus. Inclusive, nós tivemos uma religião, me parece que eram os mormons, que proibia, por exemplo, o casamento entre brancos e negros. Não sei atualmente se a instituição de Joseph Smith proíbe, mas no passado proibia bastante. Isso é racismo, segregação racial, preconceito, com toda certeza. E por que eu estou fazendo esse comentário? Eu estava caminhando e perguntaram sobre o meu cachorro se ele é de raça ou era vira-lata. Eu poderia ter respondido, não, Tobinho é samaritano, que o vira-lata é o samaritano. A mãe dele é de uma marca, o pai é de outra. Tal qual a época de Jesus, ou antes de Jesus, que só valia a prole, a descendência daqueles que eram do mesmo núcleo familiar, da mesma descendência hebreia, os animais é a mesma coisa. Então um cachorro de marca ou de raça é aquele feito de, digamos, se é um pitbull, de 2 pitbulls. Se é um labrador, é de mãe e pai labrador. Porque se for o pai labrador e a mãe uma pincher, aí já não é de marca, já não é de raça, ainda que tenha as duas alguma referência, ou seja, tem algum destaque. Isso nada mais é do que rudimentos, pensamentos do mundo, costumes de uma clã, de um grupo, mas que para o plano espiritual não tem nenhuma valia, garantia, apenas, como eu disse, nesse mundo que tem um valor, como no caso dos animais, ser original ali ou de pais da mesma raça vale bastante. No entanto, para Deus não tem essa configuração, seja de animais, seja de seres humanos. Ele criou todos, não faz acepção de pessoas e muito menos proíbe casamento entre raças diferentes, ou cor diferente, etnia. Lembrando que todos têm uma vida e devem ser respeitadas, seja humanos, seja animais. Mas é óbvio que o vira-lata é maltratado, vira na rua, mora na rua, muitas vezes é assassinado. E o cachorro que vale milhões é bem cuidado, inclusive para vendê-lo ou revendê-lo, e seja também um animal que for, gatos, pássaros, aqueles que tiverem valor de mercado. E lamentavelmente seres humanos têm sido assim também. Se você parar para analisar os sequestros de bebês do passado, como nós tivemos aqui na região que resido, próximo do litoral de Santa Catarina, lá para final da década de 80, onde grupos pegavam crianças, não raptavam, faziam um acordo para pegar crianças no sentido de adotá-las, muitas das vezes se apresentando como um casal que pudesse adotar as crianças, e os pais, às vezes sem condições financeiras, deixavam, pensando no bem do filho, e muitas das vezes, quase que sempre,
nessa época, principalmente, de final de década de 80, início dos anos 90, isso inclusive foi matéria em vários jornais e até teve destaque no programa do Faustão, na Globo, que essas crianças foram vendidas para casais no exterior, especialmente em Israel. A gente está falando dos judeus no começo desse vídeo. Para você ver, muitos hebreus que não poderiam ter filhos, comprando filhos do Brasil. E geralmente eram crianças de acordo com o padrão que eles queriam. Olhos azuis, loiro, às vezes um moreno sim, mas com olho verde. Segundo alguns requisitos. Tinham alguns requisitos. Configurando aí o mercado negro de venda de crianças. Como também tivemos lamentavelmente o tráfico de órgãos, crianças e adolescentes, tudo ilegal. Para fim de papo, isso obviamente que é a falta de amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Por amar mais ao dinheiro, ao Deus Mamon, que quer dizer dinheiro, matéria, riqueza, poder, as pessoas fazem essas barbáries, fazem acepção de pessoas, fazem maldades, matam pessoas, se ficam inocentes, vendem inocentes, criam mercados ilegais de venda, enfim, muito lamentável. Quem não tem um princípio de temer a Deus sobre todas as coisas, melhor dizendo, amar sobre todas as coisas e temer a Ele como princípio, toda a sabedoria, vai fazer essas coisas. Mas nós sabemos que existem os malfeitores mesmo e aqueles que são pior do que os malfeitores, porque os malfeitores a gente conhece. São os hipócritas que falam de Deus, falam de Jesus, mas as suas práticas são totalmente opostas ao do Evangelho, ao do amar ao próximo a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não faz aquilo que Deus abomina, não quer, considera todo poderoso pecado e ama o próximo como a si próprio.